Bom dia, meus queridos e amados alunos do nono ano. Professor Luiz chegando para darmos sequência a nossos conteúdos. Hoje nós iremos trabalhar com as características naturais do continente europeu. Eu vou pedir a vocês primeiramente para abrir aí no grupo 2, no capítulo 2 e nas páginas 228 a 233 para que vocês possam fazer o acompanhamento. Vamos dar sequência. Primeiramente eu vou conceituar, certo? Esses aspectos referente ao continente europeu. Com relação a seu litoral, o litoral do continente europeu é extenso e bastante recortado. Contém um grande número de mares, golfos, penínsulas e outros acidentes geográficos. Seguindo a setinha aqui, o continente europeu é pequeno em relação aos demais continentes. Possui 10 milhões de quilômetros quadrados em toda a sua extensão. Vamos dar aqui uma ênfase aos mares mais importantes desse continente. Quais são as importâncias desses mares? Esses mares eles são importantes na questão comercial. Eles têm uma importância muito grande dentro desse contexto econômico e dentro desse elo de relação entre os países europeus. Nós podemos citar entre esses mares os seguintes: o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Adriático, o do Norte, o Báltico, o da Noruega, o Mar Egeu e Cáspio. Dando sequência à nossa aula aqui, dentro desse mapa que vocês estão vendo aqui à frente, vocês podem perceber aqui, né, os pontinhos vermelhos aqui, todas as penínsulas, estreitos e ilhas e arquipélagos do continente europeu. Estão sendo todos pontuados aí nos pontinhos de cor vermelha, para que vocês possam perceber toda a localização de penínsulas, de estreito e ilhas e arquipélagos desse continente. Dando sequência à nossa aula, uma imagem aqui para vocês perceberem realmente como esse território ele é bastante recortado, cheio de falhas, como vocês podem perceber aí nesse mapa que está sendo colocado aí para vocês observarem. Esse outro mapa vai estar trabalhando sobre a questão do relevo do continente europeu. Vocês podem perceber aí e ler aí os nomes. Tá aí falando sobre os Montes Urais. Nós também falamos aí sobre o Carpato, o Mar Negro, certo? Toda a localização dentro dessa esfera do continente europeu. Seguindo à frente também, vocês podem perceber outra ideia relevante a esse continente. Ele é um continente pequeno e vocês podem perceber também que os países são pequenos. A extensão territorial, exceto a Rússia, os demais países são de tamanho pequeno. Mais à frente aqui, vamos ler algumas características referente ao relevo do continente europeu. Observem bem, gente. Ao norte, montanhas velhas, maciços antigos ou cristalinos, os Montes Urais, na Rússia, Alpes e os escandinavos. No centro da Europa, planícies sedimentares, russa, germânica, polonesa. E ao sul desse país, iremos ter os dobramentos modernos, Alpes na Suíça, os Alpeninos na Itália, os Pirineus na França, os Carpatos na Romênia. Então, são todos os tipos de relevo desse continente, certo? E suas localizações. Vocês podem perceber que ao norte tem a incidência de montanhas, vocês podem estar percebendo que no centro vai ter as planícies, e vocês podem perceber que ao sul vai ter os dobramentos modernos. Observando aqui mais um mapa, onde esse mapa vai estar mostrando a vocês, né? Se estamos falando em aspectos naturais, obviamente iremos falar sobre as localizações de planícies, planaltos e os dobramentos modernos. Só é observar os pontinhos aí dentro do mapa e sequenciar também a legenda que está ao lado. Vocês irão perceber, né, toda a esfera aí de relevo do continente europeu. Dando sequência em nossa aula, né, mostrar mais um mapa aqui, onde mostramos aqui a disposição do relevo europeu. E dando sequência, o Monte Branco, na fronteira entre a França e a Itália, é o ponto culminante dos Alpes. Em 1965, foi aberto sobre ele um túnel de mais de 11 mil metros para o trânsito de veículo. O ponto mais elevado do continente estão os Montes Elbrus, na Rússia, com 5,633 metros, localizado no Cáucaso. Dando sequência aqui,
vamos falar sobre o relevo, a influência do relevo sobre os aspectos fundamentais do continente, né? Esse relevo ele vai ter influência na distribuição da população, no uso dos rios e na variação climática. Por quê? A distribuição da população vai ser em lugares, né, permissíveis. O uso dos rios europeus de planície estão entre os mais navegados do mundo, já que se encontram nas áreas montanhosas e são bem aproveitados para a produção hidrelétrica. E a variação climática. Sabendo vocês, uma curiosidade aqui, o tipo de clima predominante na Europa é o clima temperado. Ele é um clima mais próximo do clima polar, portanto, as temperaturas na Europa são temperaturas bastante frias. Vamos falar agora sobre a importância dos rios, certo? E da hidrografia do continente europeu. Eu vou dar destaque para vocês aqui os 3 principais rios, que é o rio Danúbio, o Volga e o rio Reno. Os rios europeus não se destacam pela grande extensão, mas pelo volume de água e sua importância com via de transportes, ou seja, como eu vinha dito no slide anterior, esses rios são excelentes rotas econômicas. Eles apresentam cerca de 75 mil quilômetros de vias fluviais. Dando sequência, vamos falar sobre o clima europeu para que vocês tenham uma melhor compreensão. O continente europeu, situado quase totalmente na zona temperada do hemisfério norte, apresenta predominantemente o clima temperado. Então, só é vocês irem até o mapa, olhar a localização do continente europeu e vocês irão perceber as maiores incidências climáticas desse continente. Os fatores responsáveis pela determinação de seus tipos climáticos, as correntes marítimas, a proximidade com o mar, a disposição das formas de relevo, que influi na penetração das massas de ar, isso é óbvio, certo? Então, assim, gente, o clima predominante da Europa é o clima temperado, analisando a localização desse continente dentro do mapa mundi. Dando sequência, mostrar aqui a vocês um mapa, onde vai mostrar todos os tipos de clima localizado no continente europeu. Podemos perceber aqui que nós temos o subpolar, porque o continente europeu ele ainda está muito próximo aí da zona polar, o temperado frio, o temperado oceânico, o temperado continental, o mediterrâneo e o semiárido. Então podemos perceber que a predominância climática do continente europeu é a predominância temperada. Não esqueçam disso. Portanto, no slide a seguir aqui, vocês irão perceber as características desses tipos de clima. Do subpolar é caracterizado por invernos frios, longos e com temperaturas médias mensais abaixo de 10 graus, isso significa que é um pouco frio. O temperado continental apresenta invernos rigorosos, com abundantes precipitações, ou seja, com uma quantidade boa de chuvas. Nós temos também o temperado oceânico, que apresenta invernos menos rigorosos e as precipitações são bem distribuídas ao longo do ano. O Mediterrâneo apresenta verões quentes e secos, com médias que se aproximam de 30 graus. E podemos perceber o temperado semiárido. Ocorre nas margens do Mar Negro e Cáspio. As precipitações são inferiores a 25 milímetros ao mês. O inverno é frio, com médias em torno de 5 graus. E no verão quente, com a média de 25 graus. Então aqui, nós acabamos de caracterizar os climas predominantes do continente europeu. Novamente aqui um mapa para que vocês possam estar dando uma observada. E analisar aqui também a legenda. Analisando a legenda, vocês irão perceber a predominância climática do continente europeu. E depois da apresentação desse conteúdo, gente, depois dos conceitos passados pelo professor Luiz, eu vou pedir a vocês o seguinte: realizar a atividade das páginas 244 a 246, grupo 2 e capítulo 2, e dizer a vocês o seguinte: vocês já têm meu e-mail, meu zap, para qualquer dúvida vocês estarem entrando em contato para junto tirarmos todas as dúvidas que vocês tiverem. Deixar para vocês um abração e logo aí nós estaremos juntos.